do Londrina Esporte Clube. Uma análise, professor, desse empate 0-0 aqui em Cascavel, por tudo que aconteceu na primeira e na segunda etapa. Eu acho que a gente fizemos um bom jogo, né? É lógico que para todas as equipes que começam de campeonato com jogos seguidos é difícil manter muita intensidade em todos os jogos. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Sofremos um ataque perigoso ali, que foi a cabeçada do atacante deles, do Rodrigo, né? Que gerou um perigo ali, uma grande defesa do Luiz. Tivemos nossas chances, já no primeiro lance do jogo foi uma chance do Pablo, né? A finalização do Pablo. E eu achei que assim, no primeiro tempo a gente poderia ter sido um pouquinho mais intenso, foi o que a gente pediu no intervalo, para a gente ter um pouquinho mais de ambição de vencer o jogo e pisar um pouquinho mais na área do adversário, incomodar mais, entrar mais no último terço, né? Porque o nosso time tem qualidade para realmente ficar mantendo posse de bola e controlar o jogo pela posse, mas eu não gosto agora do jogo mais direto, então foi o que foi pedido. Eu acho que eles fizeram no segundo tempo. Acho que no tempo a gente melhorou bem, tivemos várias chances de vencer a partida. Eles tiveram uma cobrança de falta ali que o Luiz fez uma boa defesa, mas eu acho que a gente, pelo volume do segundo tempo, talvez merecesse até um resultado melhor. Mas assim, se fosse iniciar o campeonato, antes de iniciar o campeonato a gente fazer 2 jogos fora, com viagens longas e íamos fazer 4 pontos, sendo que um dos 2 jogos seria com o Coritiba na capital, a gente acharia que estava ótimo, né? Então não vamos achar que está ruim. Podemos ter feito 6 pontos, mas eu acho que o ponto de hoje temos que valorizar, que pode fazer a diferença lá na frente. As mudanças agradaram, Claudinei? Sim, a gente pôde promover esse do Zé Breno, que não tinha jogado ainda, né? E os outros já, né? O Alisson já tinha entrado bem no outro jogo, o João Vitor também, o Wellington sempre entra bem, o Robson, um característica diferente do Henrique, é um jogo mais associado, mais associativo, né? Um jogo mais curto. O Henrique é um cara de mais profundidade. Então achei que entraram bem no jogo. Quem entrou bem, procurou contribuir da melhor maneira possível. É lógico que o entrosamento vai vindo, né? As coisas, a gente agora vai fazer esses 3 jogos aí em 7 dias, né? Acho que em 7 dias, se contar o domingo que nós jogamos, são 7 dias, 3 jogos. Então é muito apertado. E a gente vai, agora depois do jogo de sábado, a gente tem um dia a mais para treinar e algumas coisas que a gente tem que trabalhar de conceito, de ajuste, que a gente acaba não podendo trabalhar muito pela sequência de jogos. Mas eu estou satisfeito com os jogadores todos que entraram em campo até agora no estadual, eu acho que corresponderam. Claudinei, a única novidade do time, né, em relação às outras partidas, a presença do Marcelo Paredes. Gostaria que você falasse qual foi a sua intenção com a escalação dele e uma avaliação desse jogador que acaba sendo uma novidade, né, para a torcida. Sim, a escalação do Marcelo Paredes é normal, eu queria jogar o primeiro jogo, né? Como eu falei para vocês depois do jogo na coletiva, ele não jogou porque o nome não apareceu no bid, então nada mais justo do que... E a gente tinha um jogador descansado, fresquinho, que não jogou o primeiro jogo, com o tanque cheio para entrar em campo e já seria titular normalmente. Então a gente tem que dar condições para ele jogar, tem que ver onde ele se sente mais confortável, também conversar bastante com ele. Eu acho que vai ajudar muito. O jeito que a gente jogou o primeiro tempo não favorece muito ele. Eu acho que como a gente entrou no segundo, com os médios com mais liberdade para pisar na área, é o jogo dele, né? Ele se destaca por essa questão de presença de área, de ser um cara que pisa na área toda hora. O primeiro tempo ele ficou um pouquinho mais por trás, mais na construção, porque é o que o jogo pedia de hoje, mas a gente, assim que possível, vai colocar ele numa situação mais confortável para ele, para que ele possa render o seu melhor futebol. Professor, hoje o Londrina é o melhor visitante passado essas 2 rodadas do campeonato. Aumenta a responsabilidade do primeiro jogo em casa no fim de semana? Agora a gente tem um jogo difícil, né, contra o Maringá. É uma equipe talvez acho que com certeza, né, a equipe que tem um trabalho mais longevo aí, né? O Jorge tem um trabalho já bem longevo. Eu enfrentei o Jorge em 2022, eu estava no Operário, ele já estava no Maringá, então é uma equipe difícil, que tem um jeito de jogar diferente, com marcação individual o campo inteiro, então te gera algumas dificuldades. A gente tem que trabalhar para procurar superar essas dificuldades, mas fico feliz a gente ter feito 2 jogos fora, né, somado 4 pontos, não sofrido gols, né, que é uma coisa importante, essa consistência defensiva. Nosso melhor momento na Série B ano passado foi quando a gente ficou, acho que 4 jogos sem sofrer gols, né, tivemos uma sequência boa, foi onde a gente garantiu nossa classificação. Então é importante sempre não sofrer gols, porque a gente vai criar para fazer gols. Hoje nós não fizemos, mas tivemos, né, situações claras de gol ali, um detalhezinho, uma bola que na hora de finalizar quicou na grama e não deu para finalizar bem. Tem o lance do pênalti que eu não revi ainda, que o pessoal está comentando. Quem viu o jogo lá em Londrina tem amigos e tal, entrando em contato comigo. Pô, teve um pênalti claro para vocês. Eu não vi, sinceramente, então não vou falar uma coisa que eu não vi. Mas pelo que me reportaram, houve um pênalti ali naquela distância de água com o zagueiro, o lateral direito, né, que estava fazendo a cobertura ali. E na minha opinião, assim, um senão além desse lance, que é um lance, né, o Paulo não estava tão próximo, é um lance talvez de VAR, mas eu acho que o lance da entrada do jogador do Cascavel no Alisson ali, eu acho que é um cartão vermelho claro ali, não tem como não interpretar como vermelho, porque quando a gente tem as palestras de arbitragem, a primeira coisa que eles falam é que uma das funções do árbitro é preservar pela integridade física dos atletas. Então, por exemplo, se permitir esse tipo de lance, em algum momento alguém quebra a perna. Então, eu só acho esses 2 lances, mas o Paulo conduziu bem o jogo, não teve interferência direta no resultado, porque eu acho que esse lance do pênalti ele não deu porque não viu. Acho que ele tivesse visto, ele teria marcado. Acho que ele estava
um pouco distante, foi acho que um contra-ataque nosso ali. O Bandeira talvez tivesse uma situação melhor para ver, mas entendemos, né? E não vamos transferir para ninguém não. Acho que o ponto conquistado foi bom, a gente poderia ter vencido, como eu falei, mas é sempre difícil enfrentar o Cascavel aqui. Vamos respeitar a equipe do Cascavel, respeitar o trabalho do Silvio, né? Não adianta a gente achar aqui que vai vir ganhar de qualquer jeito. Temos que valorizar também o ponto fora de casa. Por tudo que você tem visto, já conhece do Londrina, o que esperar desse duelo contra a equipe do Maringá? Foi derrotado diante do Cianorte e claro que tem uma rivalidade em campo aí também. Sim, a gente tem que se preparar como se prepara para qualquer jogo, entender como o adversário joga, né? Como eu falei, uma marcação diferente, marcação individual. Então a gente tem que se preparar para isso. Eu falo, não tem tanto tempo para trabalhar, não dá para a gente chegar sexta-feira e fazer um coletivo de 40 minutos ou um treino de 40, 50 minutos para ver como é que o Maringá joga, como é que a gente vai levar vantagem. A gente tem que pegar o que a gente fez no torneio de verão, sabendo que eles têm umas peças que, né, voltaram, o Vilar voltou, o Rodrigo voltou. Então eles estão com o time um pouquinho mais forte naquela ocasião. Nós também, João Vitor. Nós também estamos mais fortes também da nossa parte. E entender como você leva vantagem em cima de uma equipe que marca individual. Então é mostrar vídeo, fazer alguma coisa no campo ali, nada que vá gerar um risco de lesão. Porque como eu falei para vocês já e como eu comentei com os atletas, é um torneio que a gente tem que tomar muito cuidado, um campeonato, desculpa, que tem que tomar muito cuidado. Porque uma lesão, o atleta fica 4 jogos fora, né? Vocês acompanharam bem a Série C. A gente tinha, o atleta deu lesão grau 1, ele perdia um jogo, no máximo 2, depois já estava jogando. Aqui no estadual, se tiver uma lesão grau 1, é 3, 4, 5 jogos fora. Então a gente tem que ter muito cuidado. As trocas que a gente fez também foi pensando nisso. Conversei com o Iago e com o Pablo, a gente deixou os dois no campo, porque os dois falaram que estavam bem para terminar o jogo. Mas o Iago já fez 2 jogos de 90 minutos, então a gente tem que ter muita atenção com isso para não perdermos ninguém por lesão. Em termos emocionais, de um modo geral, com relação a Londrina e Maringá, que dá para esperar e também já prevendo a presença do torcedor? Cara, eu acho que o jogo por si só já é difícil, né? A gente sabe que é um clássico, a gente sabe que tem um tabu envolvido, mas o jogo por si só já é difícil, então a gente não pode transferir muito mais aí para os atletas. A gente tem que entender que é um jogo que a gente tem que jogar para vencer como qualquer outro e deixar essa rivalidade para o torcedor. A gente sabe que o torcedor é um jogo especial, então a gente vai procurar fazer o máximo para dar essa alegria para o nosso torcedor, mas é se preparar e jogar como se fosse qualquer outro jogo. Se a gente começar a pilhar muito jogador falando que é clássico, que tem tabu, daqui a pouco com 5 minutos alguém dá uma cotovelada em alguém dá uma porrada em alguém, é expulso. E aí você pilha mais o cara do que precisa. Eu acho que o clássico por si só já motiva, então a gente tem que tomar cuidado de manter os ânimos manter a ansiedade num nível legal para que não tenha excesso. Bom, esse desgaste, jogos um em cima do outro, dá para você já imaginar uma formação contra o Maringá em que podemos ter alguma surpresa ou alguma novidade, tipo um João Vitor na direita, por exemplo? A gente vai ver aí, vamos esperar o treino de sexta-feira aí para a gente tomar as melhores decisões, né? Avaliar o adversário, como eu falei, ver como é que eles vêm. O primeiro jogo eles tinham tido um atleta expulso, mas aí já cumpriu suspensão, já joga contra nós, então ver se teve alguma outra intercorrência, esperar o relatório e a análise que o Breno vai fazer da equipe do Maringá, para a gente ver a melhor maneira de jogar. Não adianta antecipar agora nada, porque a gente não sabe na realidade, não adianta antecipar, não sei, daqui a pouco o João Vitor apresenta amanhã, está com um bolo na coxa, está embolado a coxa, está assistindo a panturrilha, é um cara que apresentou com Juventude, sei lá, 10 dias atrás, 8 dias atrás, já fez 2 jogos, fez um jogo, né, 2 de 45, dá um jogo, fez um jogo completo em uma semana aí que está com a gente. Então a gente tem que ter equilíbrio para tomar as decisões, mas pensando, como você falou, pensando no todo. Vai ter um momento que a gente vai ter que tirar o pé e por isso que a gente tem que pontuar o máximo possível no início, para que a gente possa ter uma tranquilidade, para a hora que tiver que fazer as mudanças, a gente ter uma pontuação que nos dê essa segurança. Só para terminar, Claudinei, em relação aos 3 setores do time, algum te preocupa ou você acha que há um crescimento, assim, basicamente semelhante dos setores? Não, cara, o nosso time está um time bem equilibrado, com isso aí, com relação a isso eu estou tranquilo. O que acontece, assim, por característica de atletas, a gente tem um jogo diferente do que a gente tinha no passado. Você acompanha o Londrina no passado, era um jogo muito mais direto, né? Um time que toda hora estava atacando, e bola longa, e atacando, e atacando, e atacando. Hoje, pela característica, nós temos o Wallace, que é um zagueiro técnico, tem o Lucas, que é um volante técnico, né? Então o jogo fica um pouquinho mais, a gente não ataca tantas vezes, a gente ataca com mais qualidade do que em quantidade, então às vezes o jogo fica um jogo mais cadenciado, né? Que em algum momento eu gosto que acelere mais o jogo, então as coisas que a gente tem que corrigir, né? Porque se o jogador tem qualidade, ele pode acelerar o jogo também. Então mudou um pouco a característica, mas nosso time você vê que nós praticamente, se a gente quiser ficar com a bola ali, a gente usa o Luiz joga bem com os pés, também o Luiz Daniel, então ano passado a gente atacava, às vezes quando não precisava, batia na parede e voltava, agora não, agora se não deu para atacar a gente começa, usa o Wallace, usa o Luiz, roda a bola, é um jogo um pouco diferente, né? Como eu falei, eu gosto do jogo mais direto, eu gosto do time estar atacando toda hora, mas a gente tem que entender a característica e valorizar, a gente ter jogadores técnicos que nos dão essa tranquilidade, principalmente quando a gente está em vantagem do placar como contra o Curitiba, você faz 2-0, ter jogadores com essa qualidade para manter a posse da bola e controlar o jogo pela posse, é bem mais tranquilo.